O livro de Daniel, o capítulo 7 de Daniel, ele pode ser organizado, digamos assim, desta forma aqui que você está vendo. Ó. Nós temos o prólogo, né, que a gente vai ler já já, as visões da cabeça. Nós temos aqui a exposição da visão. Vamos falar ali sobre o leão, sobre o urso, o leopardo, este outro animal, que era um animal meio estranho, meio esquisito, né? E aí nós temos o quarto animal, os 10 chifres, o chifre pequeno, o juízo. Em seguida, a gente vai ver novamente uma explicação do chifre pequeno, o animal com 10 chifres e os 3 animais. Por que é importante a gente falar sobre isso daqui logo no começo? Porque a profecia do capítulo 2 de Daniel e a profecia do capítulo 7 de Daniel estão falando sobre assuntos diferentes ou é o mesmo assunto? É o mesmo assunto, né? Por que então Daniel recebe 2 visões diferentes? Parece que são 2 profecias distintas. Na verdade, veja, irmãos, isso aqui é o cuidado de Deus. Porque Deus ele dá a visão ali da estátua em Daniel 2 com alguns bons detalhes, né? E ele explica, dá nome a alguns bois, digamos assim, né? E agora em Daniel 7 ele vai falar sobre as mesmas coisas, mas ele vai ampliar um pouco mais. Uma outra parte com menos detalhe, outra parte com mais detalhes, tudo isso para que Daniel pudesse ter uma visão bem acurada e pudesse deixar para nós uma visão bem certeira de como seria o futuro. Então, Daniel 7, ele vem ampliar um pouquinho e nos esclarecer mais o que já foi dito lá em Daniel 2, com uma grande diferença, além, né, dos detalhes a mais que essa profecia tem. Mas essa estrutura que você está vendo, que no estudo da teologia, né, e das profecias, nós chamamos de quiasmo, né, que é quando você vem no texto, vai lendo o texto, e depois você vê que ele vai falando sobre os mesmos assuntos de forma o contrário, né? Isso geralmente é feito pelo autor bíblico, por aquele que escreveu, né, este determinado livro de forma proposital. Não há nenhuma coincidência aqui. Você encontra isso em vários livros da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. Na verdade, 99% no Antigo Testamento. A gente vê muito isso. Por que eles utilizavam essa estrutura? Lembre-se que hoje, em 2024, nós temos um abismo cultural e um abismo de tempo enorme, né, com o que nós encontramos aqui em Daniel. Mas, na época, este era um recurso utilizado para dar ênfase em algo. E qual era a ênfase que se dava quando utilizava essa estrutura para escrever o capítulo, né, ou aquela parte, não tinha capítulo na época. Isso era utilizado para dar ênfase na mensagem central. Qual que é a mensagem central aqui? Exatamente, o juízo. O juízo é a mensagem, é o ponto o ápice aqui, digamos assim, né, desta mensagem. Então nós temos a exposição da visão, nós temos no final ali o Filho do Homem chegando, flashback do juízo, o reino de Deus, mas sempre focando ali no juízo com a parte central. Depois nós temos a explicação da visão. E aí a gente vai ver, a gente não vai ler todos os versos, né, do capítulo 7, mas é feita uma explicação da visão. Daniel fica perturbado, pede outra explicação. A explicação vem e Daniel finaliza o seu capítulo, essa visão, perturbado. Isso me chama muita atenção. Ele começa meio aterrorizado, imagina ver o que ele viu, né? A gente vai ver já já aquilo que ele viu, mas imagina ver aquilo. E ele fica perturbado, pede mais explicação ainda, e ele continua perturbado. Ele finaliza a sua visão perturbado, mas com algumas questõezinhas aí que a gente vai trabalhar ao longo da nossa conversa, aqui da nossa mensagem, que tem muito a nos ensinar. Então, hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre a visão e a explicação dessa visão. Na quarta-feira, a gente vai reservar para o chifre pequeno e o juízo, porque o chifre pequeno ele dá pano para manga, como diz lá em Minas, né? Dá muito pano para manga. Porque é muita coisa, porque o chifre está ali, ele é pequeno, ele levanta e quebra 3. Então, assim, a gente precisa de um tempo a mais para falar sobre isso, né? Então, hoje, nós vamos falar sobre a visão de Daniel e também a explicação. E na quarta-feira, você precisa vir aqui, né, na quarta-feira, para essa continuação. Nós vamos falar sobre o chifre pequeno e o juízo. Mas abra aí a sua Bíblia, se já não está aberta,
em Daniel 7. Daniel 7. Vamos começar a nossa jornada aqui por Daniel 7. De Daniel 7, como eu disse, está conectado com Daniel 2, né? A profecia da estátua com a profecia dos animais. Elas estão intimamente conectadas. Abriu aí? Daniel 7. A gente vai ler o verso 1, mas antes de ler, vamos fazer mais uma oração. Senhor, sua palavra está aberta diante de nós e nós pedimos que o Senhor ilumine nossa mente, clareie nossos pensamentos para a gente receber este conteúdo bíblico e entendermos aquilo que o Senhor quer nos dizer. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, leia comigo aí então o verso 1 do capítulo 7. Diz assim: No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Aqui é dito que essa visão acontece no primeiro ano de Belsazar. Por isso eu comentei, né, que se você ler o verso capítulo 5 e 6, você vai ver que tem uma discrepância ali na cronologia, porque Daniel não está cronologicamente organizado, né? A parte profética, histórica, profética, né? E esse ano aqui, provavelmente não, seguramente era o ano de 553 a.C. Vai guardando essas informações aí, porque elas serão bem importantes para nós. Leia comigo o verso 2, diz assim: Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Veja, profecia é cheia de símbolos. E para a gente entender a profecia, nós precisamos entender os símbolos que elas contêm, né? E eu sei que falar de profecia, falar de símbolo, às vezes é até meio, meu Deus, já me perdi. O que era o chifre mesmo? O que era? Mas vai devagar aí para você compreender aquilo que a gente está comentando aqui e entender o cerne da mensagem de hoje, né? Então veja, em Daniel 7, no verso 2, nós temos aqui 4 ventos. Os ventos na Bíblia geralmente significam, quando em contexto profético, obviamente, né? Significam devastação e guerra. Mas aqui nós temos 4 ventos. E esses 4 ventos representam, então, os pontos cardeais, né? Então, de norte, sul, de leste a oeste, os 4 ventos sopravam. Então, aqui a gente está falando de uma guerra, de uma devastação, mas algo que é geral, global, né? Lembre-se que nós estamos em 553 a.C. Então, o globo era diferente do que nós temos hoje, né? O globo era diferente, o mundo conhecido era diferente. Mas, de fato, tratava-se aí de uma devastação geral, de uma guerra que envolvia todos os povos ali, né? E o mar grande, o mar geralmente são nações, mas aqui nós temos uma indicação bem clara do mar Mediterrâneo. Por quê? Porque todas as nações que nós vamos conversar nesta profecia, todas elas são daquela região ali. Então, houve uma grande devastação, um grande vento que agitou, uma devastação que agitou as nações naquela região geográfica. Aqui eu faço um parênteses, na verdade, né? Veja, Deus aqui, nessa profecia, ele usa símbolos muito comuns para aquela época. Animais, falar de animais como símbolo de nações, era muito comum naquela época, muito comum mesmo. Não só na região da Babilônia, onde Daniel estava, mas no mundo conhecido, era normal. Inclusive até hoje, né, se for olhar. Estados Unidos, qual que é o animal que representa os Estados Unidos? A águia. Alguém sabe qual que é o animal que representa a Inglaterra? Se alguém souber, realmente é bom mesmo. É o touro. E a África do Sul, alguém sabe por acaso? É uma gazela. A gente não sabe muito bem, porque isso não é tão famoso. Dos Estados Unidos sim, porque está em filmes, né, tudo quanto é lugar. Mas até hoje tem essa tendência aí a representar nações por um animal. E esse animal cheio de significado, né, obviamente. Mas no mundo antigo, né, ele era um animal simbólico muito presente na Babilônia. Então, Deus ele utiliza símbolos muito comuns para aquela época para expressar a verdade que ele queria. Mas veja, sempre que você estiver estudando a profecia, e sempre que eu falo de profecia eu gosto de dizer isso, porque nós temos, às vezes, a tentação
de querer encontrar resposta para cada mínima vírgula quando a gente está lendo uma profecia, né? E nem sempre, historicamente, pelo nosso estudo, a gente vai encontrar detalhes para cada significado para cada mínimo detalhe, né? E veja, Deuteronômio diz isso, e a própria profetisa Ellen White também fala muito sobre isso, que as coisas que foram reveladas, a gente tem que estudar a fundo. Eu acho que às vezes falta até um pouco para nós esse estudo, né? Ir a fundo, estudar, assistir vídeo, ler livros, ler os comentários, né? Conversar sobre, para a gente entender. E o conhecimento liberta, não é verdade? O conhecimento liberta. Nos liberta das amarras, nos liberta do medo. É isso que o conhecimento traz. Mas tem coisas que são encobertas, e essas aí, sabe o que a gente tem que fazer? Ficar quietinho, né? Ficar bem quietinho. Alguns detalhes, nem sempre aquilo. E aquela pena que saía? Aquilo que é vital para a nossa compreensão e para a nossa salvação, tenha certeza, foi revelado e é possível compreender. Por isso que a gente está tendo esses meses aqui estudando Daniel, né? Então lembre-se sempre disso, para que você não fique meio bitolado, né? Porque eu já encontro muitas pessoas assim, né? Que querem achar, e quando não encontram, né? Um detalhezinho, se esmorecem, se desanimam, né? Mas não se esqueça, o que foi revelado para a nossa salvação e para a nossa compreensão é possível de entender. Então, busque mesmo. Leia livros, pegue emprestado, pega o pastor, tem uma biblioteca enorme, com certeza. Vai na internet, estude para que você compreenda, isso é muito importante, tá? Mas vamos lá, começar a ver como foi a visão. Então, verso 3. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então, aqui ficou claro, né? 4 animais saem do mar. O mar representa essas nações. Então, são esses animais aqui que nós, lá no verso 17, por exemplo, tem a elucidação, né? Porque eles representam nações e são os metais daquela estátua lá de Daniel 2, né? Esses são animais, nações que saem desse mar. Do mar das nações, saem quatro específicas. E é sobre elas que a gente vai conversar nestes próximos minutos, tá? Então, vamos lá. Nós estamos aqui, então, Daniel 7, lemos verso 1, verso 2, verso 3, como a introdução, né? Esses animais saem da água, do mar das nações, saem 4 nações específicas, e agora nós vamos ver quais eram esses 4 animais de Daniel 7. E aqui eu quero deixar algumas premissas para a gente, antes da gente falar dos animais, tá? Então, os animais, eles apenas remotamente se assemelham aos animais reais, né? Então, você vai ver em muitos momentos aqui, Daniel falando assim, semelhante a um urso, semelhante a um leopardo. Porque essa visão que Daniel teve foi muito chocante. E ele viu algo que se parecia com um animal, né? Por que isso é importante? Guarda isso daí. Na tradição babilônica, os animais, como eu comentei, né, representavam eventos históricos que vão ocorrer. Olha isso aqui, meus amigos. Como que Deus é cuidadoso. Para nós, realmente é um pouco complicadinho entender, né? Os animais com os metais da estátua, meu pai do céu, por que Deus fez isso? Mas entenda que para Daniel fazia sentido, menos o quarto animal, obviamente, né? Mas para Daniel fazia sentido, porque era uma tradição, um costume local, conhecido, de usar animais para representar eventos históricos que iam acontecer. Então, isso era uma prática comum ali. E veja, este é o ponto aqui, ó. Os animais híbridos, que são espécies misturadas, como a gente vai ver, nenhum animal aqui é perfeito, nenhum deles, nenhum dos 4, principalmente o último, né? Mas mesmo o leão, o leopardo, o urso, nenhum deles é como nós conhecemos. E isso quer dizer muito, né, dentro dessa profecia, porque estes animais, eles violam o princípio da criação de cada um segundo a sua espécie, conforme a sua espécie. O que isso diz para nós? Isso diz que os animais de Daniel 7 representam forças do mal, um poder fora do padrão de Deus, não é? E até esse detalhe é importante, não era um urso simples, um urso qualquer, era um urso diferentão, com os dentes na boca, um negócio completamente fora do padrão. Então não era
não era algo que fugia do padrão da criação de Deus. E isso era a criação deturpada. E seguramente Deus não tinha muito a ver com esses animais. Não tem, de fato, muito a ver com esses animais, né? Isso é importante. Daniel 7,17 diz assim: estes grandes animais que são quatro reis que se levantarão da terra. Agora nós vamos ver um por um destes animais, os seus detalhes, né, rapidamente aqui, para a gente entender um pouquinho o que eles nos dizem. Então, o primeiro animal, que a gente vai ler aqui no verso 4, diz assim: o primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Veja, um leão, se ele está nas 4 patas, né, ele é forte, sim ou não? Sim, né? Quando ele é colocado sobre 2 patas, o que acontece com um animal, qualquer animal na verdade, né? Menos o canguru, porque ele é de duas patas mesmo. O que acontece com o leão se você coloca ele em 2 patas? Um cachorro, por exemplo. O que acontece com o Bob lá, se coloca ele em 2 patas? Vira um manezão, né? Porque não tem o que fazer, não tem equilíbrio, né? Então, esse momento que ele é colocado em 2 patas representa essa perda aí, junto com o arrancar das asas, essa perda do seu poder, né? E a referência aqui que lhe foi dada, a mente de homem, faz uma referência, os estudiosos concordam nisso daqui, né? Que faz uma referência a Nabucodonosor, depois que ele foi humilhado, né, e rebaixado, ele agora tem uma postura um pouco mais humana, porque ele se achava um deus, né? Agora ele tinha uma postura um pouco mais humana. Mas vamos ver alguns detalhes aqui deste animal, ó. O primeiro animal, então, um leão com 2 asas grandes, né, representando o reino da Babilônia. Lembra que eu comentei que na Babilônia tinha leão em tudo quanto é lugar. Se você vê os estudos arqueológicos, você encontra leão até na própria arquitetura. Os leões eram muito presentes lá, né? Então, o rei principal aí, Nabucodonosor, e a referência lá de Daniel 2 é justamente a cabeça de ouro. O leão, considerado o rei dos animais, e a águia é considerada a rainha das aves. Então, este animal, este leão, que era o rei, o principal, agora com asas, representa então a rapidez que Nabucodonosor expandiu o seu reino, o seu poder, o seu alcance, né? O reinado de Nabucodonosor foi extremamente admirável, digamos assim. Mas a Bíblia diz que as suas asas foram arrancadas, ou seja, o poder dele foi retirado. O reinado de Nabucodonosor realmente foi grande e notável, até fora da Bíblia, né? Nós temos escritos do passado, escritos históricos, né, que foram encontrados aí, onde nós vemos que, de fato, Nabucodonosor foi muito famoso na época, mas ele foi destruído. O reino dele também passou. Então, a profecia de Daniel, nessa parte do primeiro animal, do leão, né, se refere à Babilônia entre 605 e 539 a.C. Segundo animal, nós vemos aqui no verso 5. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso. Lembra dessa linguagem que eu comentei? Ele parecia um urso, mas era meio estranho, né? Semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Vamos ver o que significa isso também. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas e diziam: levanta-te e devora muita carne. Então, era um urso com 3 dentes na boca. Ele estava mais apoiado de um lado e a ordem que lhe foi dada foi: levanta e devora muita carne. O que isso quer dizer? Aqui nós temos uma referência ao império dos medos e dos persas. No início, os persas eram mais fortes, por isso esse pé inclinado de um lado, né? Mas depois eles fazem essa aliança, né? Eles se tornam mais poderosos ainda, né? Então, um reino de muita crueldade, como diz o texto, né? Levanta-te e devora muita carne. E essas 3 costelas na boca, pela voracidade na conquista dessas 3 regiões, Lídia, Egito e também a Babilônia. Essa união entre os medos e persas causou um grande estrago, né? E a conquista histórica disso daqui, veja, faço mais um parênteses, né?
O método de interpretação da Bíblia que os adventistas utilizam é um método histórico. Nós somos historicistas. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós interpretamos os acontecimentos proféticos à luz da história. Nós o encontramos ao longo da história. E isso é indicado diretamente pela profecia. Você vai ouvir muita coisa aí fora. Mas esse método, ele é diretamente indicado pela profecia. Por quê? Porque o próprio Daniel, lá no capítulo 2, também aqui, ele identifica os reinos. Então não faz sentido identificar um reino ou dois reinos e o restante a gente jogar para a cabeça, né? Imaginar que foi algo que se cumpriu no coração ou que se cumpriu localmente ali antes que o tempo chegasse. Por isso que nós interpretamos a profecia ao longo da história, nós vamos identificando os seus acontecimentos. Segundo animal, urso, com 3 costelas na boca, apoiado de um lado, o império dos Medos e dos Persas juntos, unidos, para causar um estrago, como de fato causaram. E aqui tem esses 3 destaques para Lídia, Egito e para a Babilônia. Este é o segundo animal. Agora nós temos o terceiro animal, que nós encontramos no verso 6. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. Esse aqui, para mim, é claro que o quarto animal e os desdobramentos deste animal são muito chocantes, né? Foi chocante para Daniel e é muito chocante para nós quando a gente entende também, né? Então, de fato, é um choque. Mas este animal aqui, ele me chama muita atenção pela sua precisão. E veja, o terceiro animal, então, ele se refere à Grécia, que dominou entre 331 e 168 a.C. O leopardo é conhecido como um dos animais, eu acho que é o animal mais rápido da natureza, né? Imagine o animal mais rápido da natureza com asas. Ele triplica, no caso aqui, quadriplica a sua velocidade. Pastor, mas o que isso tem a ver, cada detalhe, né? Como eu disse, a profecia dada a Daniel é muito detalhista. Então, imagine, o leopardo, ele era um animal rápido. Com as asas, ele fica mais rápido ainda. O que isso quer dizer? A rapidez com que Alexandre, dito o grande, né, que tem outros Alexandres ao longo da história, o grande estrategista militar, conquistou o mundo. Aqui eu trouxe um exemplo, assim, Daniel 2, né, o comparativo ali, é o ventre e as coxas de bronze. Mas veja, um exemplo das conquistas de Alexandre. Com 30 mil homens, ele derrotou Dário com 600 mil. Tem noção do que é isso? Alexandre conquistou o planeta. Tem filmes, né, livros falando sobre a sua história, sobre o seu temperamento, inclusive, né? Alexandre conquistou o planeta em pouquíssimo tempo, né? Então, profeticamente, pelas dicas que nós recebemos na Bíblia do primeiro reino ali em diante, e olhando para a história, este é o reinado que se enquadra. Mas enquadra mais ou menos, ou enquadra completamente? Enquadra completamente, em cada mínimo detalhe. Até porque quando Alexandre era um cara meio devasso, meio não, né? Completamente devasso, né? E ele, depois de uma noite de muita bebedeira, muito sexo, com muitas mulheres, né? Ele faleceu. E quem assumiu o seu império de forma oficial e bem contundente foi os seus 4 generais. Os 4 generais, eles não entram em cena na história do mundo quando Alexandre morre. Ele já era um braço direito e esquerdo dele ali. Agora, o que acontece é apenas que eles tomam, de fato, o controle, né? Então, por isso que o animal, ele, desde o início, tem 4 cabeças. Porque é o movimento representado por Alexandre o Grande, com o apoio dos seus generais, as mentes ali malucas, né? E agora assumem aí Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. E é interessante que a Bíblia nos diz, na última parte do verso, que a este animal foi dado o domínio. Isso é interessantíssimo. Por que isso aconteceu? A Grécia dominou o mundo conhecido, né? Devorou completamente todos os outros poderes que tinham, inclusive o último reinado. E a Grécia, ela influencia até hoje o pensamento ocidental.
E ela influenciou por demais o pensamento da igreja primitiva ali, que se tornou a igreja católica, né? Isso aqui não é nenhuma crítica, na verdade, é história. A Grécia teve uma influência tremenda no desenvolvimento teológico da igreja. Veja bem, se eles não fizeram uma arruaça de fato. E até hoje a gente é influenciado por isso, né? Nós temos na nossa mente uma visão, mesmo que a gente tente lutar contra isso, né? E a gente tenta mesmo, mas a gente tem uma visão dualística da vida. E às vezes a gente fala, irmão, ore pela minha vida espiritual, né? Eu não critico quem fala isso não, mas às vezes o que está por trás desse discurso é, na igreja e na minha oração eu cuido da minha vida espiritual. Lá fora, o que acontece lá fora não é espiritual, é secular, não tem nada a ver com a minha vida espiritual. Este não é um ensinamento bíblico, não é. Isso vem daqui, ó, o pensamento grego. O pensamento bíblico entende a nossa vida como uma unidade holística, né? Que tem várias áreas, entre elas essa área espiritual, né? Mas, de fato, a Grécia... Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte. Esse é o mais forte de todos. E Daniel não consegue nem descrever ele. Olha, não sei que animal era, mas ele era terrivelmente espantoso. Aqui tem uma representação, mas você vai ver tudo quanto é representação deste animal, né? Tem gente que coloca o dragão, né? Entre outros animais, porque ele não tinha uma forma que era fácil de se identificar. Então, este animal tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E ele tinha também 10 chifres. Aqui a gente entra na parte final da profecia, onde nós, historicamente, identificamos este último império, este último poder, como Roma, que teve aí o seu domínio, né, de 168 a.C. a 476 depois de Cristo, né? Então, Cristo nasceu neste período, né, no período das pernas de ferro. Este animal ele causou especial espanto a Daniel, por isso que ele chamou de terrível, espantoso, muito violento, e os seus dentes devoravam as vítimas, né? Onde que nós encontramos isso? Se você olhar para alguns imperadores do Império Romano, na história, né, isso a gente estuda na história, e aqui tem alguns exemplos, César, Herodes, Nero, só pode vir coisa ruim daí. Se você conhece um pouquinho, você sabe como esses homens eram maus e cruéis. E eles não só despedaçaram o povo de Deus, não. Eles despedaçaram qualquer um que se colocava no seu caminho. Qualquer um que se colocava no seu caminho. E aí a gente tem muitas outras coisas, né, que a gente poderia falar, muitas outras coisas do que este quarto animal aqui fez. E este reino também tinha concentração de poder, e por isso tinha os 10 chifres. Quero ler com você aqui Daniel 7:24. A gente está indo e vindo aqui, né? Mas Daniel 7:24 diz que os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino. Então, qual que é o reino? Roma. E os 10 chifres se levantarão deste reino. Esses 10 poderes, em profecia, chifres são poderes, né? Esses 10 poderes se levantariam dentro deste poder original, que era Roma. E depois dele se levantará outro, o qual será diferenciado dos primeiros, e abaterá 3 reis. Imagine que confusão na mente de Daniel, né? Por isso que Daniel não dormiu aquelas noites, com certeza não. Com certeza não dormiu. E aqui, em alguns momentos, ele fala que estava aterrorizado com o que estava acontecendo, né? Completamente aterrorizado. E aqui eu trouxe para vocês, como eu disse, né? Precisaríamos de uma semana para explicar como que nós identificamos cada um destes, né? Mas, historicamente, isso aqui tem total harmonia com a história, né? Os 10 chifres, então, que eram os 10 poderes, né? E também representam os 10 dedos da estátua lá de Daniel 2. Veja a perfeição aqui da profecia, como ela se complementa, como Deus foi detalhista, né? E aqui nós temos as nações da época, ângulos, burgundos, francos, e entre parênteses aí, o que se tornou hoje, né? Modernamente, digamos assim, quem são? Inglaterra, Suíça. Oi?
Isso, o correspondente histórico para o que nós vemos hoje, que essas nações, elas não existem mais, né? Mas elas se tornaram o que nós conhecemos com esses países que hoje formam um continente, chamado continente europeu, né? Então, Roma, como o império poderoso, tem 10 chifres, porque de Roma saem esses 10 poderes aqui, né, que formam essas 10 nações. Roma dominou também o mundo conhecido. Então aqui, você pode tirar uma foto, essa apresentação vai ficar disponível também, assim que eu corrigir um ou dois erros que eu encontrei ortográficos ali, mas aqui é um resumão, né, para você estudar, para você dar estudo bíblico, conversar com alguém, né, que tem um resumão preparado, inclusive, pela nossa igreja, com um resumo histórico aí desta profecia, meus amigos. Veja, aqui nós temos a primeira parte, né? A segunda parte vai ser na quarta-feira. Mas eu quero finalizar a mensagem dessa noite fazendo algumas reflexões com você, rapidamente aqui. Quero que você abra a Bíblia ainda em Daniel, ainda no capítulo 7, no verso 15. No verso 15, porque, veja, Daniel ele era um profeta de Deus, um homem de Deus. E quando ele vê essas visões, que para ele fazem muito sentido, né? Com uma outra discrepância, que ele vai pedindo mais explicação e mais explicação, ele fica com medo por quê? Por conta do povo de Deus. Ele vê as nações crescendo, uma derrubando a outra, e o povo de Deus indo para o brejo, né? Digamos assim, passando aperto. Leia comigo aqui o verso 15, porque do verso 15 ao 18, que é o que a gente vai ler agora, deixa o meu coração com esperança, assim como deixou o de Daniel, embora ele tenha finalizado a profecia ainda meio aterrorizado, né? Porque o que havia de acontecer era terrível mesmo. Mas leia comigo o verso 15. Terminou aí a visão e ele fala: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. E o que ele diz no verso 16? Cheguei-me a um dos que estavam perto, porque ele estava em visão, né? Então ele viu um anjo ali perto, um ser celestial perto, e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Nós já comentamos, né? Esses 4 grandes animais, esses animais que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Veja o verso 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Amém? Amém. A profecia não terminou. A profecia não terminou aqui. Inclusive, a gente vai ver na próxima quarta um pouco mais sobre esses 10 chifres, esse chifre principal que derruba 3, né? E o que ele faz ali, a parte do juízo. Mas Daniel, aterrorizado com o que ele estava vendo, você pode me explicar o que está acontecendo? Porque eu estou aterrorizado. E aí ele explica e fala o que é mais importante para mim e para você. O que é mais importante para nós, que é o verso 18. Os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Eu acho muito interessante essa linguagem que é utilizada, porque Daniel, aterrorizado com o que ia acontecer, ele recebe a mensagem: olha, os santos do Altíssimo vão receber o reino, e é para sempre, e é de eternidade a eternidade. Sabe o que isso diz para mim, meus amigos? Me diz muitas coisas, na verdade, mas a principal, que enche sinceramente o meu coração de esperança, é: Deus está no controle da história. Amém? Deus está no controle. Isso é lindo de ver. Porque nós vemos Deus preocupado com você e comigo. E eu fico imaginando como que isso foi significativo, aquilo que Daniel entendeu, né, obviamente, para a época dele. Entender que sim, vai ter dificuldade. Entender que sim, vai ser difícil. Entender que sim, o povo de Deus seria esmagado, seria despedaçado, seria provado, né? Assim como o ouro ali no crisol é provado, até ficar fino e puro, né? O povo de Deus seria queimado mesmo, como foi, historicamente foi, né? A precisão profética é incrível, até na parte ruim, né? Mas embora tudo isso acontecesse, a mensagem principal de Daniel até aqui é: Deus está no controle da história. Os reinos virão.
os poderes virão, eles esmagarão. E eu fico imaginando o que mais me chama a atenção como Alexandre, porque ele era um homem extremamente arrogante, né? Alexandre, um homem extremamente arrogante. Fico imaginando na cabeça dele, quando ele dominou o mundo, quando os seus 30 mil soldados ganharam de 600 mil, esse homem deve ter se sentido Deus, né? Deve ter se sentido Deus, dominei tudo, eu sou o maior. Até Alexandre o Grande foi derrubado. Isso diz para mim o seguinte, meus amigos: todos os reinos passarão, toda a sabedoria, menos a palavra do Senhor, menos a palavra de Deus. Isso deveria trazer para o seu coração esperança e confiança em produzir novos crentes, né? Transformados pelo Evangelho. Por quê? Porque quando você passando por tudo, porque nada acontece na história sem o consentimento de Deus. Nada. E eu digo para você, o controle, que é o principal, né? O controle da sua vida nas mãos de Deus, meus amigos, pode ter sofrimento? Porque Jesus mesmo falou, né? No mundo vocês vão ter um negocinho chamado aflições. Está no controle não só da história do mundo, mas da minha vida também. A gente está num momento difícil, é difícil encontrar Deus ali no meio daquele nublado de trevas e de complicação, mas Deus está no controle da nossa vida, meus amigos, amém? Acredite que Ele controla a história. O contexto que a gente já entendeu, né? O seu relacionamento com Deus, se você se sente às vezes derrotado, se você se sente às vezes para baixo, se você percebe que às vezes as coisas não estão andando, se você percebe que às vezes o vizinho é abençoado e você não deixe que isso invada o seu pensamento, porque Deus se importa com você. Ele criou tudo isso daqui para falar para você: ei, eu estou no controle. Vai dar tudo errado, mas depois vai dar tudo certo. Confia em mim. A mensagem central de Daniel, meus amigos, é esperança para nós, é fortalecimento da nossa fé. Eu gostaria que você saísse desta igreja hoje, nessa noite, com esse pensamento. Deus revelou o fim desde o princípio, Ele revelou todos os reinos, como eles aconteceriam, para mostrar que Ele está por trás de tudo, que nada acontece sem que Ele perceba, sem que Ele veja, sem que Ele se importe, e o mesmo é verdade para você e para mim também. Profeticamente, Deus se importa com cada detalhe da sua vida, com cada mínimo probleminha. E a nossa segurança, a nossa esperança é que os santos do Altíssimo, o povo de Deus que aceitou a Cristo, vai receber o domínio, não é por um período, não é por um reinado, é para sempre. De eternidade a eternidade, o reino será nosso, amém? O reino será nosso. O reino será nosso. O reino será nosso. Essa é a mensagem dessa noite. Eu gostaria que você saísse com isso na sua cabeça. Meu Deus, a minha vida está assim, assim, assim. Às vezes não é fácil seguir a Ti, às vezes não é fácil ser fiel, mas muito obrigado, porque o Senhor está no controle da minha vida e o Senhor vai levar o meu barco até o porto. Hoje nós temos alguém que entendeu isso, né, dona Ana? Pode vir aqui, dona Ana, por favor? Gente, eu estou muito impressionado. Eu não conhecia a dona Ana até hoje, mas eu estou realmente impressionado, porque ela tem um sorriso que para mim só tem uma explicação. Eu não quero ser exagerado aqui, tá? Mas para mim só tem uma explicação. Alguém que teve os olhos abertos. Né, dona Ana? Deixa que eu vou até aí, não precisa vir aqui não. Alguém que teve os olhos abertos. Alguém que entendeu o Evangelho, entendeu aquilo que Deus faz, ou como Ele te guiou. Não importa o que aconteceu até aqui. A senhora hoje vai começar uma nova vida. E nunca se esqueça que Deus está no controle dessa vida que vai começar hoje também. Deus está no controle, meus amigos, da nossa vida, de cada mínimo detalhe. O mundo, mas a gente está em paz, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. E hoje a gente agradece e louva Ele por isso, porque a profecia nos dá esperança. A gente vai seguir para os próximos momentos agora com o pastor Lamarques. Quer que eu ajude a senhora aqui? Você vai fazer vai segurar? A história da nossa querida Ana, ela tem muitas
partes importantes. E cada um de vocês aqui na igreja tem acompanhado, mas eu quero destacar especialmente o ministério do coral. O maestro Mateus, com esse querido coral, que nos dá alegria hoje de acompanhar esse momento de louvar a Deus. E eu quero convidá-los para que venham aqui fazer parte da grande história que vocês desempenharam. E eu quero agora receber a querida Ana aqui. Isso. Pode pisar aqui, irmã Ana, no degrau. Isso. Pode vir devagarinho, que a gente tem todo o tempo aqui, em função desse momento. Isso. Isso. Agora. Pronto. E tem mais um degrau. Isso, irmã Ana. Tá bom, agora já chegou aqui. Pronto. Olha que coisa linda, irmã Ana. Toda essa família, que é a tua família, né? Coral, vamos ficar para cá. O coral é tua família. E, acima de tudo, eles, além de louvarem a Deus, eles cuidaram de testemunhar para Ana a sua, de cada componente do coral, né? E né, querida Ana, junto com o pastor Salom também, que deu um grande... Tem mais alguém que você quer que venha aqui perto? Ela quer que você venha, Marlene. É. Você se esconde aqui atrás do coral. Ah, Dona Maria. Ali, a Dona Maria. Ela está... ela está vendo. A Maria está vendo dali. Eu não sei se ela vai ver. Ela vai ver? Tá bom. Mais uma desbravadora para você, viu, Maria? Mais uma desbravadora. Que coisa linda. E para a glória de Deus, nós vamos ter uma mensagem musical agora, do coral, que fala sobre a história da conversão e do grande propósito de Deus na vida de cada um de nós. O meu amor entregar, 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 o meu amor entregar,
Deus seja louvado. Esta é a oração que Jesus faz por você nesta noite. E eu tenho o privilégio nesse momento de batizar a querida Ana. Ana, para a glória de Deus. Você não imagina como o céu está em festa aqui. Esse coral está cantando bonito. E olha só, estão cantando muito lindo. Imagina os anjos cantando junto com vocês, viu? Que Deus seja louvado por isso. Eu quero agora batizar você em nome de Jesus. Alguém segura. Minha querida irmã Ana, segundo a tua profissão pública de fé, para a remissão dos teus pecados e seguindo a ordem e o exemplo de Jesus Cristo, como ministro do Evangelho, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, irmão. Deus seja louvado por isso, pela decisão da Ana e porque ela está hoje aqui para testemunhar do quanto Jesus transformou a vida dela. Amém. Eu quero neste momento, a Kênia vai trazer aqui, Ana, para você, um símbolo, um presente de boas-vindas da nossa igreja, como você, a nova membro da igreja, né? E aqui você vai ter um material especial, né? Que está com você. Tá? A gente vai guardar para você não molhar agora, tá bom? Pode ser? Você confia neles ali? Pode ser? E nós vamos ter a última mensagem antes do pastor orar. E eu gostaria de fazer uma oração especial nesse momento. Por você que está aqui e quer receber essa bênção da decisão da Ana. Você quer que eu faça uma oração especial por você? Porque em algum momento da sua vida você sentiu no coração, você precisa dessa confirmação de Deus, e você quer que eu ore por você nesse momento, para que você tenha diante de Jesus essa decisão pública de fé. Alguém gostaria que eu orasse nessa noite? Alguém gostaria que eu fizesse uma oração especial de consagração a Deus? Nesse momento, o pastor William vai fazer a oração. E eu gostaria de convidar você que quer essa oração especial para a sua vida, para a sua entrega para Jesus. Quem sabe você está passando por uma luta agora. O pastor pregou sobre as situações das nações, que Deus está no controle e Deus vai estabelecer o seu reino. Você quer fazer parte desse reino? Você gostaria que eu orasse por você, que o pastor William orasse por você? Se alguém quiser isso, levante a sua mão, por favor. Você gostaria? Gostaria? Alguém gostaria de que essa oração fosse feita aqui próximo ao batistério? Junto da Ana? Gostaria de vir aqui perto? Para que essa oração pudesse ser feita de maneira especial, mais especial ainda? Você levantou. Pode vir aqui, por favor? Irmã, vem aqui. Por favor. Que Deus seja louvado por vocês estarem aqui. Alguém mais quer se juntar a essas queridas irmãs? Aqui perto, no lugar tão sagrado que a Ana sepultou a sua antiga vida e agora nasceu para uma nova vida, um lugar onde Deus abençoou o novo caminho que ela traz. Vem aqui, não tenha medo, não tenha vergonha. Nós estamos numa família de cristãos, de pessoas que amam a Deus. Alguém mais quer vir aqui? O coral vai cantar agora, mais uma música. E eu quero convidar você que sente no coração isso, por favor, não resista. Simplesmente levanta e venha. Deixa que o Espírito Santo te traga. Enquanto o coral canta, você vem aqui e o pastor William então fará a oração. Sempre em Deus, crede em
e tocar as mãos feridas lá na cruz. Não mais existirá. Eu caminho e renovo as minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar. Esperando ele não vem, se confessa. Me diz, ele está vindo. Vivos antes pensando, pode ser hoje. O que importa saber é que ele volta e vem pra recolher os que já estão Amém. Deus seja louvado. Vamos orar? Fique em pé para a gente fazer essa oração final. Santo Cristo, obrigado, Senhor, porque a profecia, ela pode parecer aterrorizante, ela de fato causa medo em alguns momentos, mas a mensagem central, Senhor, é esperança. Obrigado porque o Senhor está no controle da história. Ó Pai, que isso seja uma realidade também na vida de cada um de nós, Senhor. Obrigado pela dona Ana que tomou essa maravilhosa decisão. Cada um de nós aqui, receba cada um de nós, nos abrace, fortaleça no nosso coração o sentimento e a certeza de que o Senhor está no controle da nossa vida, Pai. Nos ajude a ter mais fé em Ti e a confiarmos que, embora possamos passar por lutas, no final teremos a vitória e ela será eterna. Abençoe a caminhada cristã de cada um que está aqui, Senhor, em especial dessas pessoas que vieram aqui à frente participar desta oração. Nos dê a oportunidade, Senhor, de vivermos uma vida nova, uma vida de fé, de convicção e de esperança em Ti. É o que nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém.